Pessoal, a agricultura, você sabia que a agricultura é uma das coisas mais importantes que existe, não é só no Brasil não, no mundo. A agricultura, ela move, tá? Ela move, ela se desloca, ela vai em lugares onde precisa ir. Ela passa túneis. A agricultura, ela move, ela desloca. Ela vai por cima, pelos ares, pelos aviões. Quando precisam levar produtos, ela vai por avião. Ela vai pelo oceano, pessoal. Ela vai por meio de transportes no oceano, barcos, navio. Ela passa pelos túneis, aquelas montanhas. Ela passa por vales, subidas, descidas, altos e baixos. Então, a agricultura é uma das coisas que precisam, né? Eu faço uma pergunta para você: você vai conseguir ficar sem comer um dia todo? Tem pessoas que precisam ficar, né, quando faz jejum, quando vai fazer o quê mesmo? Exames, quando está doente, que precisa fazer uma cirurgia, né? Precisa ficar aquele tempo, aquelas horas em jejum. Mas a pessoa já está lá, fraco, tremendo de fome. Não é assim? Então, a agricultura, ela move, ela que enche a mesa dos brasileiros, ela enche a mesa das pessoas. Ah, você não tem mesa para encher não, mas ela enche lá a prateleira. Ela precisa encher. Se ela não enche, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Então, ela precisa mover, ela precisa estar em movimento. Você acredita que precisa estar em movimento? Tanto que se parar de produzir, vai faltar nas prateleiras dos mercados. E faltando na prateleira dos mercados, você não tem como comprar. Tá? Elias, certa ocasião, tinha uma época que ele disse, não chover, para não chover. Ele orou pedindo a Deus que não, para não chover. Então ficaram, 3 anos sem chuva. E naquele período faltou alimento, porque a produção parou de produzir. Não dava para plantar. Como é que planta sem chover? Como é que vai produzir? Faltava água, então não produziu. Então, as coisas estavam precárias. Difícil. E os animais morrendo, e as plantas. Gente, imagina, 3 anos e meio. O que tem? O que consegue sobreviver em 3 anos e meio? Qual é o vegetal, qual é a árvore que consegue sobreviver 3 anos e meio sem chover? Então, só para vocês imaginarem aí o que é ficar sem comida. Então, durante aquele tempo, então Elias vai novamente a Deus e pede que faça chover, pede para Deus, né, pedindo chuva, para que ela venha. Porque as coisas estavam tão difíceis lá, mais uma vez Deus ouve e a chuva vem. A chuva caiu sobre a terra e conseguiu produzir. Então assim começou de novo a produção, porque daí começaram a plantar novamente e assim começou a ter as coisas novamente. Então o que eu estou querendo dizer aqui é que em um ano, em outro, quando as coisas você para analisar e ver, bom, tem bastante comida ainda, tem, mas e ninguém parou para pensar não, se der algum problema realmente afetar a agricultura, quando o que faltar na prateleira do mercado. As pessoas não param para analisar uma coisa, preste atenção. Muitos gostam de criticar o agricultor, falar mal, falando que é criminoso. Muitas pessoas gostam só de julgar, de falar isso, mas lá não é capaz de ir um dia lá, pegar a enxada e ir lá ajudar a capinar.
ficar no sol 20 minutos, meia hora, já vai ver o que é. Ah, ou então se tomar pingos de chuva. Ai, tá reclamando porque tá tomando pingos de chuva, mas não pode isso, não pode aquilo. Não conhece a vida do que é estar lá. O pecuarista que tem que cuidar do gado, né? Porcos, o que mais tem na sua mesa, que você compra no mercado. Aves, né? Galinha, frango, aquela linguicinha que você gosta de salar, de assar, salame, ovos no mercado. Tudo isso é produção. De onde que vem isso? Da onde que vem tudo isso? Então, tem que existir os produtores. Não pode ficar sem os produtores, porque a nossa barriga não aguenta ficar sem comida. O mercado tem que ter essas coisas. Você vai comprar roupa, mas a roupa você não come. Você come a roupa? Você come a roupa? Não come. Você vai comprar caderno para estudar, mas você não come o caderno. Você vai comprar metal, vai comprar plástico, você não come nada disso. O que você come é comida. E a comida vem da onde? Do produtor, né? Do produtor rural, do produtor desse que eu estou falando, do agropecuária, tá? Então, eles produzem. Então, por que, ao invés de criticar, não vai ajudar? A pessoa muitas vezes fala abobrinha, fala bobagem, fala bobeira, sem saber o que realmente o significado de viver numa roça, de trabalhar numa roça, produzir, para encher o mercado das coisas. Então as pessoas não sabem o que falam. Muitas pessoas aí, os estudiosinhos aí, que às vezes estudam para criticar os agricultores, para criticar as pessoas que estão lá na roça, sol a sol, na chuva. Você sabe o que é? Você já parou para pensar o que é quando começa a plantar? Você sabe que precisa ter aquele tempo, aquela fase, porque se passar daquela fase, depois não vai dar direito. Sabe o que é as horas, que é importante para plantar, os dias. E quando começa a chover demais atrapalha para plantar, aí vai atrasar a lavoura, tem tudo isso. Você já parou para pensar? E muitas das vezes as autoridades lá em cima não entendem os agricultores. Não entende? Eles só falam assim. Aí eles estudam aquele jeitinho deles lá, estudando na cidade, não entende muito. Eles falam de tal em tal dia, né? Vocês vão ter que cadastrar e fazer isso e aquilo, mas não dá tempo nem da pessoa se organizar, porque é tempo que às vezes a pessoa precisa estar lá plantando, trabalhando lá, fazendo as coisas, né? Então, são coisas que muitas vezes eles implicam demais com coisas que não precisava, e às vezes tira o direito da pessoa trabalhar, vai tirando, vai desestimulando a verdade. Quando começa a impor muitas coisas que não tinha necessidade e não tem, aí passa a dificultar e a pessoa acaba se desestimulando. E aí começa, daí um às vezes para de plantar, o outro para de plantar. Agora imagine se todos pensassem assim, parassem de plantar, porque está saindo prejudicado. As pessoas não param nisso para ver, né? Então, é preciso pensar. Antes das coisas, eles falam assim, mas todas as profissões têm que existir. Tem, mas o que eu estou falando, a caneta você não come. Você compra ela para escrever. Agora, fica sem comer para você ver se você vai ter força para escrever, tá? Fica. Então, para você ter todas as outras coisas que você precisa ter também, você precisa ter saúde, você precisa ter comida dentro da sua casa, dentro da sua prateleira, para comer, ter saúde e fazer as outras coisas. Então, isso é uma corrente, mas os principais
dessas correntes todas aí, os outros principais é agricultura, pecuária, essas coisas que envolvem a saúde e o alimento, porque tudo começa pelo alimento. Ninguém vive sem comida, ninguém vive sem comida. Já parou para observar isso? Então, pessoal, tem pessoas aí que abrem a boca para ficar falando asneira, falando que o agricultor está sendo criminoso. Pessoal, não vamos dizer que não tem, porque criminoso em todas as áreas tem, né, rapaz? Pare para pensar, né? Porque o ser humano, quando ele dá de ser bom, ele vai ser, mas quando ele dá de ser mal, ele vai ser. Então, se fosse assim, não podia contar só como agricultor, porque tem as outras também, tá? Tem as outras profissões também, porque não é a profissão, e sim o ser humano que é de mau caráter. Tá entendendo aí? Então não abre a boca para falar mal do agricultor, porque ele está fazendo ainda, está fazendo algo de bom, que é plantar para ter na sua prateleira. Tá entendendo aí? Então, fale menos e ouve mais, pesquise mais. Se possível, um dia que puder, entra num carro e vai numa fazenda, numa roça, vai ver o trabalho da pessoa, mas tem que ser no período que estiver trabalhando, tá? É você ajudar, é você ver como é que é a vida da pessoa lá dentro, como é que é o trabalho. Porque às vezes criticar, falar de boca é muito fácil, mas tá na cidade, bonitinho, de roupinha, né, cheirosinho, tomado banho. Então, a maioria das coisas que você tem na sua casa, tudo vem da lavoura. Então, antes de falar besteira e bobagem do agricultor, pare para pensar. Fale menos. Critica não, rapaz. Vai dar uma olhada. Vai ali procurar alguém que tem uma roça e vai lá dentro, vai lá e dá uma olhada. Vai trabalhar, vai pegar como eu falei, pega uma enxada e vai carpir a roça, ajudar lá na agricultura, vai fazer alguma coisa para você ver. Ou você fica lá olhando só. Então, não critique. Não critique. E não seja injusto para falar coisas que não deve, que não deveria. Então, não põe encargos a mais que não deveria ter colocado. Não poderiam ser colocados mais encargos ainda, sendo que muitas vezes eles estão sendo muito prejudicados. Mas quem está dentro sabe, quem está fora não sabe. Então as pessoas muitas vezes falam, mas não sabem, não vivem a pele. Como diz o ditado, pimenta nos olhos dos outros, termina você a frase. É isso mesmo, não arde, né? Pimenta nos olhos dos outros não arde? Pois é. Então, muitas pessoas da cidade estão criticando e são as pessoas que estão ali, botando comida no teu prato, tá? Porque eles estão produzindo. Então, antes de falar, pare um pouco. Vá pesquisar o que é um trabalho da agricultura, um trabalho na roça, tá? Da pecuária, dos outros serviços que fazem na roça. Serviço lá não falta não, tá? Serviço não falta não. Então, pessoal, é isso aí. Só isso aí para vocês aí refletir um pouco sobre que muitas pessoas abrem a boca para falar bobagem sobre os que estão lá trabalhando para botar mantimento na prateleira de vocês. Ok? E é só isso aí, pessoal. Um abraço para cada um de vocês aí, que vocês respeitam o agricultor, né? Aqueles que criticam, primeiro vai conhecer. Primeiro conheça o que é ser agricultor, o que é ser pecuarista, tá? Para depois querer abrir a boca para falar coisa que você acha que pode falar.
Então é isso aí, pessoal. Primeiro, conheça aquele que é o médico e que faz a cirurgia e que ele que estudou todinha a anatomia ali do corpo, sobre cortar para fazer cirurgia, tudo isso, sendo que ele que entende e sabe o que está fazendo, no cortar, no tirar o problema, no costurar, tudo isso aí, o médico que entende, né? E a mesma coisa, se eu falar para o médico sobre o professor escrever assim, então quer dizer, né? Muitas vezes a gente gosta de só falar, mas não está vivendo aquilo, mas não vive. O que eu estou querendo dizer é a mesma coisa, tá? Não pode um médico, por exemplo, falar e viver a vida do agricultor sendo que ele não vive. Achar que tá falando uma coisa que não é. Cada um vai entender na sua profissão. Cada um entende na sua profissão. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que existem muito aí filhinhos de papais que estudou aí, e daí depois eles vão estudar naquele negócio e outras coisas aí que envolve na autoridade da agricultura e tudo mais, mas nunca nem sabe o que é botar o pezinho lá na roça. Tá entendendo o que eu quero dizer? Estou falando sobre isso. Não viveu aquilo, não sabe o que é. Não sabe o que é furar um poço para poder pegar água. Não sabe o que é o trabalho da roça. Aí é eles que muitas das vezes estão se formando e botando pitaco e falando coisas que muitas vezes não deveria, não poderia. E o pior ainda, impondo nas costas dos outros lá o encargo injusto que é aí sobre esse negócio aí de tantas coisas que manda fazer, sendo que às vezes não tem nem precisão, mexer com tanta papelada, e você tem que fazer isso, para você fazer isso, para liberar, para você plantar um pedacinho, você precisa fazer isso e aquilo, e isso e aquilo, e enche tanto de coisa que se você for ver, você não tem dinheiro. Muita gente não tem, muita gente não consegue. Não consegue fazer porque fica de pé e mãos atadas. E uma coisa que poderia ser simplesmente mais fácil. Tá entendendo aí? Então, quando põe encargo demais nas costas alheias, fica difícil de continuar o trabalho, né? Às vezes nem compensa. Se a pessoa fica sem emprego, vai aonde? Se tira as pessoas do lugar que está trabalhando, vai para onde? Aonde vai essa gente? Onde vai esse povo? Então pense bem, gente, é só mais uma reflexão para as pessoas verem aí o quanto está sendo dificultoso muitas vezes, o quanto muitas vezes é dificultoso, quando muitas vezes as pessoas têm lábia e criticam. Então é isso aí, pessoal. A gente precisa agradecer quando tem comida na prateleira, porque se falta, pense nisso. Tchau.